Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Continuamos nesta segunda-feira agitadíssima, dia 16 de setembro de 2024. Antes de entrarmos no assunto deste vídeo, eu quero fazer um convite a vocês. Hoje, às 20 horas, eu participarei de uma live no canal Astrocabana do Fernando Guimarães. E nós vamos tratar dos acontecimentos recentes do meio ambiente, das queimadas, da política e de tudo mais que vem aí acontecendo, né? Então eu convido vocês, vou deixar o link aqui na descrição e também já está colocado lá no canal do Instagram. Se você não está no meu canal do Instagram, o link também está aqui na descrição do vídeo, tá? Eu sempre estou postando coisas por lá. Então, eu conto com a participação de vocês lá, fazendo comentários, perguntas, porque nós vamos fazer aí um bate-papo abrangendo um pouco essas questões do momento atual, do ponto de vista da astrologia e também do ponto de vista sistêmico. E é justamente agora do ponto de vista sistêmico que eu vou prosseguir a nossa conversa sobre o assunto do momento, que é a cadeirada que o Datena deu no Pablo Marçal. No vídeo da manhã, eu falei do ponto de vista das instituições, que as instituições elas estão tão presas nas armadilhas que elas mesmo criaram, que elas não conseguem mais dar conta da civilização. O mundo mudou tão rapidamente, né, a quantidade de crimes novos que surgiram, que nem tem mais como você qualificar isso, né? E um monte de demandas que a sociedade trouxe, e isso também está dentro do campo eleitoral, da democracia representativa. Então eu estava mostrando para vocês a crise da democracia representativa. O que é a democracia representativa? Aquela em que eu vou lá e voto para alguém me representar, viro as costas e volto para casa e espero que o mundo seja uma maravilha porque eu votei e acho que votei certo. E a gente está vendo que isso não está funcionando, né? Tem uma outra perspectiva que é a democracia participativa, né? Onde a preocupação com eleger representantes ela é menor do que a importância de conselhos, de grupos, de entidades que vão formar forças de mobilização popular para elas definirem as pautas que os administradores que nós elegemos vão ser obrigados a seguir. Né? Então, esse seria um modelo um pouquinho melhor do que a gente tem, onde você tem as políticas públicas não sairiam da cabeça dos políticos que nós elegemos, não sairia do programa de partidos políticos. Nós não precisaríamos de partidos políticos. Nós apenas precisaríamos eleger pessoas competentes, qualificadas para gerir o projeto que nós, população, construímos com base em debates, em estudos, em construções de grupos. Mas faz? Não faz porque o brasileiro é acomodado. Ele quer um salvador da pátria. Ele quer que alguém suba lá, tá, e faça o serviço. Uns são até mais tresloucados nessa doideira que querem intervenção militar o tempo todo, achando que são salvadores da pátria. Então tá aí, né? Com essa população fica difícil a gente conseguir fazer uma mudança de estrutura. E mudança de estrutura, se você pegar um livro de história, ela nunca aconteceu com pessoas sentadas à mesa dialogando. Todas as mudanças significativas na história aconteceram por meio de revolução. Foi assim na Revolução Francesa, foi na Revolução Bolchevique, foi na Revolução Chinesa, na Revolução Comunista, na Revolução dos Cravos em Portugal. Precisa de revolução. E revolução começa com o povo na rua, com o povo mobilizado e um povo que tem uma pauta clara da qual ele não arreda pé. E que algumas questões para que essa pauta seja colocada em vigor, instituições têm que ser ou reformadas ou removidas. É assim que funciona a história. É assim que a história acontece. Não tem outro jeito. Ninguém faz história com o amor venceu. Ninguém faz história com isso. Ninguém faz mudança estrutural com todas e todas. O que faz a mudança estrutural acontecer é a revolução. E para ter revolução, você tem que se conectar com um campo de forças, que é o campo Yang. Eu fiz um vídeo recentemente aqui no canal, acho que foi esse mês mesmo, em que eu falei sobre por que nós estamos vivendo esse caos e por que vai piorar. E aí as pessoas, mas quanto pessimismo. Foi um vídeo praticamente prenunciando o que ia acontecer, né? E prenunciando que vai piorar mesmo. E por que vai piorar? Porque eu sou pessimista? Não. Se na sua casa rachou um cano dentro da parede e você vê que está formando uma infiltração,
e você não faz nada, você olha para aquilo e só fica, será que o Superman vai vir me salvar? O que eu vou dizer para você? Olha, vai piorar, vai infiltrar ainda mais, capaz de cair até o reboco da parede e piorar os alicerces da casa. Estou sendo pessimista? Não, eu só estou dizendo que uma coisa que você olha, vê que está problemática e fica esperando que alguém resolva e você não faz nada, vai piorar. É uma bola de neve. Então, quando eu estou apontando que as nossas instituições estão falhas, que a justiça brasileira tem tantas instâncias, tantos prolegômenos para poder fazer alguma coisa, não tem uma justiça rápida e certeira nesse país para punir no próprio mal feito, no momento do flagrante do mal feito, não existe uma justiça que faça isso no país e as pessoas ficam se sentindo inseguras, ficam se sentindo desamparadas porque você não tem com quem contar. E uma justiça que vai se pronunciar anos depois, quando o mal feito já foi feito, quando as consequências pioraram, quando a parede, a infiltração já até desabou na sua cabeça. E a gente fica esperando, a gente fica esperneando, a gente fica falando, as redes sociais, a churumela de sempre, e nada acontece. Nada acontece por quê? Para que aconteça, tem que ter uma revolução nesse país. Uma revolução de costumes, uma revolução educacional, uma revolução na estrutura de base da sociedade. Mas quem é que está olhando para a base da sociedade se a própria base da sociedade não se vê como base? Numa pesquisa recente que disse aí, o pessoal não vota no Boulos porque ele é candidato de pobre. Quem que está falando isso? O próprio pobre que vai votar. Então, pobre não vota em candidato que defende a ele. Quando você chega nesse nível de desconexão com quem é, né? Quando se perdeu a luta de classes, nós chegamos na impossibilidade do sistema político eleitoral, veja, eu estou usando a palavra forte, impossibilidade do sistema político eleitoral produzir mudanças significativas no país, a não ser essas pataquadas que nós estamos assistindo. É isso. Ou nós mudamos essa realidade, ou tudo vai desabar. Por que eu falo da força Yang? Yang e Yin, os dois princípios cósmicos que surgiram na criação do universo e que não tem nada a ver com masculino e feminino. Não tem nada a ver com a posição sexista. Tem a ver com princípios externo e interno. O Yang é um princípio externo do mundo objetivo, das energias que você foca num objeto externo e se dirige e age em relação a ele. O Yin significa o mundo interno, a subjetividade, as coisas que nós vamos acalentar e resolver e acolher e cultivar dentro de nós. Então essa é o jogo dessas forças, é o equilíbrio dessas forças que vai fazer com que as coisas aconteçam, que as dinâmicas aconteçam. Por isso que você vai ter homens que são mais Yang e homens que são mais Yin. Mulheres que são mais Yang, mulheres que são mais Yin. Gay que é mais Yang, gay que é mais Yin. Não binário que é mais Yang e não binário que é mais Yin. Não tem nada a ver com as letrinhas onde você está pendurado no LGBT, raiz de x² elevado a y. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com esses dois princípios, né? Aquilo que te move e aquilo que te retrai. Isso acontece numa bactéria. Ela vai em direção ao alimento, ela vai em direção ao ambiente propício, ela vai em direção a um acasalamento, coisa do tipo. Mas quando há o perigo, ela retrai, ela tem o processo de defesa. Quando as condições climáticas ficam desfavoráveis, ela se encapsula. Então é esse movimento. O nosso coração funciona assim. Ele expande, Yang, e contrai. Yin, expande e contrai. Tudo na natureza é assim. São os princípios herméticos do fluxo, do refluxo, do que tem em cima tem embaixo, do princípio das polaridades. E aí o que acontece? No momento em que você está vivendo numa onda, né? Porque esse processo Yang e Yin é uma senoidal. Há momentos na história que nós estamos num período mais Yin. Vamos lembrar do movimento hippie, da contracultura, homens de cabelo longo, né? Era um momento mais Yin. E era um movimento até de uma certa revolução, mas de um outro tom. Depois nós temos movimentos mais Yang acontecendo, onde há a necessidade da força mais bruta, da agressividade. O que o Brasil está vivendo agora é a necessidade de uma força Yang
porque é isso que o diapasão da sociedade está vibrando nessa frequência. Então, todos aqueles que têm uma postura mais agressiva, mesmo agressivo no sentido negativo de produzir danos, eles chamam mais atenção e conseguem mais identificação, porque é esse o processo que está vibrando. É nisso que a população está vibrando. E o fascismo consegue, melhor do que qualquer outra coisa, ativar essa narrativa, porque o fascismo é a violência. É a política anulada e substituída pela violência, que é a forma mais degradada da força Yang. A violência é a forma mais degradada da força Yang. Porque se você consegue, né, colocar a força Yang num sentido proativo, construtivo, você realiza coisas com ela. Você precisa dela para tocar a vida profissional, para se impor, para definir sua identidade no mundo. É tudo com a força Yang. Mas nós temos uma desconexão das esquerdas no Brasil e no mundo também da força Yang. Não existe mais. O que existe é um chororô, é uma churumela, é o todos e todes, é o vitimismo, é a busca de reconhecimento da sua identidade dentro de um jogo de letrinhas que não acaba nunca. Né? Então é isso. E a esquerda se encapsulou e abraçou isso daí. Veja aí, abraçaram a tal da Jojo Todinho e ó, tomaram na charraqueta. Então é assim que as coisas acontecem, ficam aí, né? Ah, porque é racismo, homofobia, misoginia, e essas pautas do chororô. Enquanto que vai cabendo para a direita e para a extrema direita assumir o TACAP e fazer o movimento que as esquerdas deveriam estar fazendo, de partir para o pau. Mas não. Coloca o candidato que é sensível, o candidato que chora. Meu Deus do céu, isso poderia funcionar num outro momento de diapasão e Ying. Não é o momento agora. O momento pede força. Sistemicamente, isso acontece, não tem como você... O coração, ele expande e ele só contrai de volta porque ele expandiu. Então só existe o movimento Ying porque tem o Yang. Um cria o outro, um depende do outro. Tanto que o símbolo mostra, né, os pontos yin e yang, cada um com a semente do seu oposto dentro dele. Eu acho que essa imagem está mais clara do que nunca. Porque se a gente se nega a assumir a força yang, nós estamos condenando a força seguinte, que é a yin. Percebe? Quando a esquerda ela se nega a partir para o pau, quando a esquerda se nega a ir para as ruas, quando a esquerda prefere ficar choramingando por causa de homofobia, de misoginia e coisa e tal, e não tem uma pauta de agressividade, de peito, de ir lá invadir o Congresso, de meter o dedo na cara de Nicolas, né, de fazer movimentos realmente agressivos e revolucionários no nosso país, né, enquanto fica nesse nhenhenhê, nesse choro, nós estamos, além de nos desconectarmos da força Yang, não estamos cultivando o campo que vai gerar uma força Yin que seja benéfica. Significa que o Yin, né, que é a força, vamos dizer assim, retrativa, contrativa, será extremamente de malefício para todos nós. Extremamente. Para eu ter um Yin harmônico, eu tenho que cultivar um Yang que seja harmônico e que seja expresso. Se eu nego, se eu reprimo o Yang em nome de churumelas, eu não dou condições para que se forme uma fase Yin lá na frente harmônica. Então a gente está vendo isso. Logo, eu vou falar uma frase aqui que vai um monte de gente vai espumar, vai espernear, vai fazer meu voodoo, mas eu vou falar e depois vocês vão ver isso daí. Não existe mais lugar para a esquerda no Brasil depois do Lula. Veja o caso do Boulos. Prefeitura. Não está sendo candidato a presidente, é a prefeito de São Paulo. Mal consegue sustentar sua posição como candidato de esquerda. Numa cidade que elegeu Haddad, que elegeu Marta, que elegeu Erundina. Não podemos dizer que São Paulo é um enclave fascista.
Ele já teve seus momentos progressistas, ele tem uma base boa progressista, mas ele não consegue se sustentar nem ali. Nem ali. E aí você pode falar, mas os evangélicos aumentaram. Verdade. Mais um motivo para eu apontar. Você confia, você acha que nós vamos continuar bem com um sistema eleitoral como esse? Que quando chega o dia da eleição, né, os eleitores evangélicos, em vez de ir para as cabines de votação, passam primeiro na igreja para receber a orientação do pastor em quem votar? Vocês acham que vai continuar funcionando se a gente continuar insistindo nesse modelo? Porque a cada vez mais os evangélicos estão tomando conta, os pastores estão definindo as vitórias eleitorais com base na Bíblia e não na Constituição brasileira. É a rachadura no cano que está a infiltração e a gente está avisando. 2026 a parede vai ruir. A parede vai ruir. Porque nós corremos o risco de ver a nossa Constituição sendo jogada no esgoto e substituída pela Bíblia. Porque é o que está acontecendo. Se uma infiltração eu não cuidar e vai cair a parede, se o que nós estamos olhando para o sistema eleitoral hoje não for feita uma mudança já imediata, nós vamos ter uma situação de um evangelistão lá na frente. Sabendo que juntam-se aí as duas coisas, o evangelistão e os candidatos com a coisa dura, né? Vindo com agressividade, usando o seu yang de forma obviamente disfuncional, mas usando. Pelo menos o Datena usou o yang. Pegou uma cadeira e desceu em cima do Marçal. Isso é a força yang, é ir para cima. Disfuncional? Sim. Existiriam outras formas de você fazer yang. Porém, a situação chegou numa degradação tal que perde-se a cabeça mesmo e se cria essas coisas. Né? Esses eventos assim extremamente perniciosos. Então tá aí. Ou a esquerda se reconecta com o princípio yang, bota esses identitários para correr da esquerda e assume a luta de classes, assume a rua, assume a briga. É briga mesmo, é enfrentar a polícia. Tá? Eu participei de greve no governo do Fleury, fui perseguido pela polícia montada, levei gás lacrimogêneo. Quem estava lá aquele dia participando dessa greve vai se lembrar desse momento. É disso que nós queremos. É essa postura que se espera de uma esquerda. Que faça um movimento de rua, um movimento revolucionário, porque não vai se mudar cantando hino nacional com todas e todas. Sinto muito, isso não muda a realidade do Brasil. Não muda a realidade da Dona Maria, que nem unha tem porque ela lava a roupa para fora. E a hora que ela se sente injustiçada porque o celularzinho que ela comprou e está pagando em 12 vezes na Casa Bahia foi roubado. Então ela vai votar no Marçal. Ela vai votar no Bolsonaro. Acorda, esquerda brasileira. Acorda, esquerda. Enquanto não fizer esse movimento de retomada do yang, nós não vamos conseguir nos posicionar mais nessa crise, vamos perder a democracia e tudo vai para o esgoto. 2026 está aí, eu venho avisando faz tempo, e a hora que acontecer, não adianta chorar, não adianta fazer notinha de repúdio. Ou a gente parte para o pau, ou então quem vai ficar assumindo esse lugar são os Datenas da vida. Né? A gente vai, veja só a que ponto chegou a situação que precisa um Datena, representante do fascismo popular, né? Um dos ingredientes do bolsonarismo, precisa vir ele fazer um movimento de tacar uma cadeira num outro fascista, num outro extremista. Por quê? Porque não tem esquerda nesse país que tenha saco roxo, que tenha condições, que tenha hombridade para fazer esse tipo de coisa. Enquanto isso, ficamos na esquerda de conciliação de classes e no identitarismo. Continua, porque tudo vai desabar em 2026. Tá aí o recado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho do inscreva-se, aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.